Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Dissenter. Eu sou o Ricardo Lopes, o vosso anfitrião, como sempre, e hoje estamos connosco a doutora Sónia Frota, professora no Departamento de Linguística da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, coordenadora científica do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e diretora do Lisbon Baby Lab. A sua investigação foca-se na percepção do discurso precoce e no desenvolvimento linguístico e também na prosódia, que são os tópicos sobre os quais nos vamos focar hoje. Doutora Frota, bem-vinda ao canal, é um prazer tê-la connosco. Prazer é meu, Ricardo. Muito bem, ora, deixe-me perguntar-lhe primeiro como é que se estuda o desenvolvimento da linguagem em bebés que ainda não falam? Pois, essa é uma pergunta que é comum, não é? Portanto, muita gente faz essa pergunta. E, de facto, nós dispomos de vários métodos para estudarmos o desenvolvimento da linguagem em bebés que ainda não falam. Existe um conjunto de métodos que utiliza comportamentos que são comportamentos naturais do bebé, como, por exemplo, a sucção, portanto, os movimentos que o bebé faz com a boca, designadamente para se alimentar, a partir do momento em que nasce, o olhar, a questão do movimento dos olhos, o tempo do olhar, a fixação, por exemplo, uma imagem para um objeto. Um outro comportamento que é utilizado é o movimento da cabeça, portanto, este movimento de orientação, designadamente a orientação que mostra a atenção para um determinado estímulo, neste caso, um estímulo linguístico. Só para lhe dar um exemplo, o ritmo e a intensidade da sucção, quando um bebé recém-nascido é exposto a estímulos linguísticos, pode dizer-nos se o bebé já distingue a sílaba pá da sílaba bá, ou se distingue, por exemplo, frases de uma língua de frases de outra língua. O olhar é um campo riquíssimo em termos de medidas de desenvolvimento da linguagem, permite-nos verificar se existe ou não existe a diferenciação de sons ou de outros padrões que existem na língua que o bebé está a adquirir, permite-nos ver se há reconhecimento e aprendizagem de palavras, isto através da associação entre som e imagem, por exemplo, permite-nos mesmo saber se o bebé já está ou não a compreender frases. Há um estudo clássico com o olhar que nos mostrou que muito cedo os bebés reconhecem as palavras mamã, papá, por exemplo, e mostrou como, com imagens, várias imagens, uma dessas imagens era a imagem da mãe ou a imagem do pai, não é? E o bebé está exposto a estímulos e ao verificarmos para onde é que o bebé está a olhar quando ouve esses estímulos, as palavras mamã, papá, sabemos se de facto já compreende, já associa essas palavras ao seu referente. E há outros métodos ainda, podia-me alongar imenso nesta questão, mas queria só dizer-lhe que, para além dos métodos que assentam nestes comportamentos, temos métodos que permitem a medição de processos biológicos ou neurobiológicos, designadamente medição do ritmo cardíaco, da atividade cerebral, da oxigenação sanguínea, e só para dar um exemplo, a eletroencefalografia, que penso que é algo do conhecimento comum, permite-nos medir a atividade elétrica no cérebro do bebé em resposta a estímulos linguísticos e perceber como é que essa atividade evolui, a partir de que momento é que ela apresenta um padrão semelhante ao do falante adulto, por exemplo, não é? que já adquiriu a linguagem. Portanto, temos assim muitos métodos, todos eles não invasivos, completamente seguros, e que podem ser utilizados em idades precisamente anteriores à produção da fala e mesmo em bebés recém-nascidos, ou mesmo antes do nascimento, alguns. Só para aprofundar um bocadinho num aspecto que referiu, então podem utilizar também métodos de imagiologia em crianças com essas idades, como por exemplo ressonância magnética funcional? Uma forma de não propriamente a ressonância magnética funcional, e digo não propriamente a ressonância magnética funcional porque habitualmente ela tende a ser apenas utilizada em contexto médico e não em contexto de investigação.
Mas há uma metodologia que é semelhante, ou seja, que é do mesmo tipo, que permite precisamente ler as trocas de oxigenação no sangue, e que se chama, a sigla em inglês é FNIRS. Isto traduzido para português será alguma coisa como espectroscopia de quase infravermelhos, tem assim um nome muito estranho, mas que foi precisamente concebida para poder ser ajustada a estas idades tão precoces, sem ter as limitações da ressonância magnética funcional, que exige que o bebê fique imóvel, coisa que os bebés não ficam, não é? E que tem um ruído inerente que é incomodativo, e que também não, portanto, por isso não é uma metodologia muito agradável para bebés tão pequeninos. E nesse caso, ficam a saber que o bebé está a processar linguagem devido ao facto de haver no cérebro um tipo de ativação semelhante àquilo que se verifica em crianças mais velhas e adultos, é isso? Sim, sim, portanto, uma das formas é exatamente por comparação, com adultos ou com crianças mais velhas. Uma outra forma é comparando o processamento de estímulos linguísticos com o processamento de estímulos não linguísticos. Por exemplo, e encontrando, obviamente, divergências, não é? Portanto, diferenças importantes no processamento dos dois tipos de estímulos. E há uma idade concreta em que nós possamos dizer que as crianças começam a apreender linguagem, um mês específico, um ano específico da vida? Um mês específico, um ano específico. Olha, eu diria que é a partir do momento em que elas estão expostas a estímulos sonoros, porque a linguagem é fundamentalmente, digamos, veiculada dessa forma, e por essa razão será muito possivelmente mesmo antes do nascimento. Será ainda no útero, dado que nós sabemos que o sistema auditivo torna-se funcional mais ou menos a partir das 25 semanas de gestação. E há estudos feitos precisamente com fetos, não é? Portanto, ainda no útero, utilizando, por exemplo, a medição do ritmo cardíaco do feto, e que nos mostram que o feto já consegue distinguir entre sequências sonoras de línguas diferentes, em particular se as línguas tiverem prosódias diferentes, e sabe-se isto porque há uma aceleração do ritmo cardíaco perante a língua que não lhes é familiar. Portanto, o que mostra uma distinção entre as línguas. E também sabemos, só para dar um outro exemplo, que poucas horas após o nascimento, os bebés já são capazes de discriminar as vogais da língua materna em relação a vogais de outras línguas. E sabemos isto utilizando, por exemplo, o tal método da sucção, que é chamada sucção não nutritiva. O que significa que eles já estiveram a processar as vogais antes de nascerem, não é? Porque horas após o nascimento já têm esta capacidade, portanto essa é, obviamente, uma explicação muito, muito razoável. Assim, se me perguntam um mês, uma idade em particular, teria de dizer, por volta dos últimos 2, talvez mesmo 3 meses de gestação, eles já começam a apreender linguagem, ou o processo de desenvolvimento da linguagem, pelo menos, já está em curso. Isso é muito interessante, porque realmente eu conhecia estudos que demonstravam que o bebé, por exemplo, conseguia distinguir ainda na vida intrauterina entre a voz da mãe e a voz de outras pessoas, mas não tinha ideia que realmente já reagia de forma diferente a linguagens diferentes. Sim, sim. Estes estudos são relativamente recentes, até porque não é fácil, não é? Não é fácil Claro. estudar estas questões ainda in utero,
mas há um crescendo deste tipo de estudos e vamos sabendo, portanto, é um campo de descoberta, portanto, vamos sabendo e vamos nos surpreendendo com as capacidades que já verificamos emergentes nessa fase ainda prévia ao nascimento. Uhum. E nós então temos a certeza que neste caso as crianças estão a distinguir, conseguem distinguir linguagem de outros sons que as pessoas imitam que não sejam linguagem? Nós sabemos isso, acho que não há um estudo, pelo menos do que me recordo neste momento, específico sobre essa questão, abordando essa questão ainda no útero. Um, mas temos vários estudos a partir do momento em que o bebê nasce que nos mostram que os bebés muito cedo começam a distinguir aquilo que é linguístico, não é? Portanto, aquilo que pode fazer parte da linguagem ou da língua a que estão expostos de outros sons. O primeiro ano de vida é muito especial, porque é um ano que é caracterizado por um processo fundamental para a aquisição da linguagem, que é a chamada sintonização perceptiva. Portanto, os bebés começam a tornar-se progressivamente mais sensíveis aos estímulos que são da língua materna e progressivamente menos sensíveis a estímulos de outras línguas ou a estímulos que não são linguísticos. E rapidamente afastam a possibilidade de estes últimos poderem ser material linguístico. Até há algum tempo pensou-se que os 6 meses de idade seriam um ponto de viragem nesta questão da sensibilidade, da sintonização perceptiva. Mas em investigação mais recente temos já documentada esta sintonização perceptiva, por exemplo, aos 4, 5 meses de idade, para os contornos melódicos, e sabemos que aos 4 meses os bebés já tratam estímulos linguísticos e não linguísticos de maneira diferente, neste sentido. Depois de ouvirem um estímulo linguístico, os bebés estão muito receptivos a olharem para um objeto. Mas, depois de ouvirem um estímulo não linguístico, já não têm a mesma receptividade. O que é que isto significa? Isto significa que eles têm uma expectativa que o estímulo linguístico queira dizer alguma coisa. E vão à procura do significado, do referente. E não têm essa expectativa em relação ao estímulo não linguístico. E, portanto, o estudo que tratou desta questão observou bebés aos 4 meses de idade, portanto, muito, muito, muito pequeninos. E o que é que lhe posso dizer mais sobre isto? Olha, aos 2 meses, ou mesmo logo após o nascimento, também já sabemos que os bebés preferem ouvir fala, isto é, estímulos linguísticos, em relação a outros estímulos sonoros. O que significa, obviamente, que fazem a distinção, não é? Entre os dois tipos de estímulos. Por isso, mais uma vez, não sei dizer uma idade precisa, até porque isso pode depender do tipo de estímulo, mas certamente que será muito cedo, logo nos primeiros meses de vida, que temos essa diferenciação a ser feita. Uhum. Portanto, antes de passarmos à prosódia, deixe-me só perguntar-lhe, o facto das crianças conseguirem distinguir entre diferentes linguagens em idades tão precoces, como referiu até durante a sua vida intrauterina, nós sabemos se isso tem algumas implicações em termos da sua capacidade futura de adquirir a língua materna em comparação com outras línguas? Se isso depois traz algumas limitações ou não? Não trará limitações. Esta capacidade de fazer esta distinção entre línguas, na verdade, até nem é uma capacidade exclusivamente humana. Portanto, é uma capacidade que já foi verificado que também existe noutras espécies. E, portanto, deve estar alicerçada em aspectos bastante gerais do nosso sistema auditivo.
Um, Agora, obviamente que o ser humano, e neste caso o bebê, virá a desenvolver, a adquirir pelo menos uma língua, ou provavelmente até várias, não é? Se estiver exposto a várias línguas maternas, logo desde o início. E podíamos pensar nesta capacidade como sendo um adjuvante, um fator adjuvante, ou seja, havendo a capacidade de distinguir entre várias línguas, isso significa que muito mais facilmente o bebê consegue não só distinguir a sua língua materna em relação às outras, e portanto isto favorece a aprendizagem da língua materna, mas também se estiver a adquirir várias línguas simultaneamente, isto significa que vai conseguir mais facilmente saber o que é de uma língua e o que é da outra. Okay? Portanto, eu Sim, via mais como um fator adjuvante do que como uma limitação. certo. Eu penso que estava a pensar ao contrário, então. Ora, então, diga-nos então o que é a prosódia, até porque a palavra já foi referida aqui 2 ou 3 vezes, do que é que se trata? É verdade, desculpe, me referi de facto a prosódia e não disse o que era. A prosódia é um componente da linguagem. Na verdade, é um componente da linguagem, tanto na linguagem oral como na linguagem gestual, por exemplo. Nas línguas gestuais também há prosódia. E o que é que nós podemos. Como é que eu lhe posso dizer o que é a prosódia? Olha, a prosódia é tudo o que não depende das unidades básicas que nós combinamos, por exemplo, a formar palavras ou frases. No caso das línguas faladas, o que é que nós fazemos? Nós combinamos consoantes e vogais, não é? Vamos combinando consoantes e vogais e formamos palavras, e depois combinamos palavras que têm consoantes e vogais para formar frases e por aí fora. No caso das línguas gestuais, temos os articuladores gestuais, que substituem mais ou menos as consoantes e as vogais, como por exemplo a configuração das mãos. Ora, então, se nós excluirmos isto tudo, ficamos com a prosódia. Com o que é que nós ficamos? Ficamos com melodia, com aquilo que nós chamamos melodia ou entoação, ficamos com ritmo, ficamos com proeminência, ou seja, elementos que são mais salientes perceptivamente do que outros, as pausas, a forma como agrupamos e separamos as sequências linguísticas. Portanto, tudo isto faz parte da prosódia. E a prosódia não só define a maneira como nós falamos, mas também vai contribuir para definir aquilo que nós dizemos ou aquilo que nós compreendemos. E eu acho que isto se percebe bem se eu lhe der 2 ou 3 exemplos. Vamos pegar numa palavra, só numa palavra. Por exemplo, na palavra vem. Para além do significado desta palavra, que está relacionada com o verbo vir, obviamente, a forma como nós dizemos esta palavra pode querer dizer muitas outras coisas. Por exemplo, se eu disser vem, ou vem, ou vem, o significado da palavra não mudou, mas eu consegui dizer muitas coisas diferentes, não é? Consegui fazer um pedido, consegui dar uma ordem, consegui questionar uma coisa, e isso é feito com a prosódia. Aliás, não sei se reparou, não é feito só com a voz. Eu devo ter feito aqui algumas coisas com as minhas sobrancelhas, com a abertura Sim. dos olhos, com o movimento da cabeça, porque há também uma parte visual na prosódia. Portanto, a prosódia, de facto, está sempre presente. Está sempre presente e permite-nos distinguir palavras. Por exemplo, o português dá-nos alguns exemplos. Uma palavra como critica versus crítica. Uhum. Okay? As vogais e as consoantes são exatamente as mesmas. Mas a diferença está na proeminência, onde é que está a sílaba mais proeminente. E se pegarmos num exemplo com uma frase, para não estar só a falar de palavras, né? Parece que a prosódia se limita às palavras, mas não é o caso. Nós temos muitos casos em que temos frases ambíguas. Por exemplo, a frase o miúdo tirou o balão com o pau. Esta frase é uma frase potencialmente ambígua, porque eu posso estar a dizer que o miúdo utilizou o pau para tirar um balão, ou posso estar a dizer que o miúdo escolheu tirar um balão que tem um pau. Porquê? Porque permite pegar, não é? Os outros não dão jeito, então escolhe aquele.
Mas há uma maneira de dizer esta frase que resolve a ambiguidade e isso faz com a prosódia. Portanto, se eu disser o miúdo tirou o balão com o pau, isto já só pode significar que ele usou o pau para tirar o balão. E não que ele escolheu o balão que tinha um pau. Certo. Ok, pronto, então, não sei se ficou claro o que é a prosódia. Sim, sim, ficou. Diga-me então, qual é que é a relação entre a prosódia e outros aspectos da linguagem, como a fonologia, a morfologia, a sintaxe? Uhum. Olha, nas línguas faladas, a prosódia é o primeiro aspecto da linguagem com o qual temos contacto. E temos contacto com a prosódia ainda no útero. Hum, há aspectos da linguagem com os quais nós não conseguimos ter contacto ainda no útero, mas com a prosódia conseguimos, porque as propriedades prosódicas chegam lá. Ok? Portanto, Sim. ultrapassam todas as camadas que existem e chegam lá. E após o nascimento, nós somos particularmente sensíveis a propriedades prosódicas. Nós sabemos isso, no caso em particular do ritmo e da entoação. E isto é muito interessante quando nós associamos isto ao facto de a prosódia estar relacionada, eu diria, fazer interface com outros domínios da linguagem. Desde a maneira como nós dizemos as consoantes e as vogais, que pode ser determinada pela prosódia, até às palavras e frases, ou mesmo às unidades maiores. E esta relação da prosódia com estes outros domínios da linguagem, na verdade, é muito simples, porque os diferentes componentes da linguagem têm que se materializar e nas línguas faladas materializam-se numa estrutura sonora, nas línguas gestuais numa estrutura gestual, e a prosódia é o elemento que organiza essa estrutura. Portanto, há sempre ligações entre a prosódia e os outros elementos da linguagem, as outras áreas da linguagem. E é por essa razão que a prosódia pode dar pistas que facilitam a aprendizagem de outros aspectos da linguagem. Okay. E posso lhe dar aqui um exemplo. Falou na sintaxe há pouco. Falou na sintaxe. A identificação de constituintes sintáticos, ou se calhar um exemplo mais fácil, a ordem das palavras nas frases. Se nós pensarmos que a ordem das palavras nas frases varia entre línguas. Por exemplo, temos línguas como o japonês e o turco, que são diferentes de línguas como o inglês e o português, porque têm diferentes ordens das palavras. Como é que os bebés lidam com isto? Se eles começarem pela via da prosódia, e sabemos que começam porque são mais sensíveis às propriedades prosódicas inicialmente, nós vamos encontrar uma relação entre a ordem das palavras no japonês e no turco, que faz com que haja um elemento proeminente no início de cada grupo prosódico, na forma como agrupamos as palavras, Sim. e pelo contrário, em línguas como o inglês e o português, o elemento proeminente está no fim. Então, se os bebés associarem o elemento proeminente no início com uma determinada ordem, o elemento proeminente no fim com uma outra ordem, aqui temos a ligação entre a prosódia e a sintaxe e temos os bebés a utilizarem pistas da prosódia para adquirirem um aspecto importante da sintaxe. Muito interessante. O que é a segmentação? Segmentação. A segmentação é algo que nós estamos sempre a fazer a todo momento, não é? Quando utilizamos a linguagem. Portanto, é a capacidade que temos de retirar do sinal de fala as unidades que o constituem. E quando digo unidades, são as palavras, as frases, mesmo os sons individuais. Gravando o sinal de fala e usando alguns equipamentos, algum tipo de software, nós podemos visualizar o sinal de fala, não é? E vemos as ondas sonoras. E notamos que não existem separações.
Portanto, não há separações, não há pequenos silêncios, não há marcas que digam aqui uma unidade começa, aqui uma unidade acaba. O sinal sonoro é contínuo e é produzido de forma contínua. Mas nós temos essa capacidade, não é? Temos essa capacidade de o segmentar. E temos essa capacidade e ela é fulcral para nos entendermos, é fulcral para eu perceber aquilo que o Ricardo me está a dizer e vice-versa. Portanto, a segmentação, na verdade, é isso. E por vezes nós não somos capazes de fazer segmentação quando estamos a ouvir uma língua que não conhecemos. Não é? Aí andamos um bocadinho à Sim. procura, não é? À procura de alguma coisa, a tentar perceber aquilo que estamos a ouvir. Exatamente porque a nossa capacidade de segmentação aí não está a funcionar, não existe. Certo. Mas uma vez que o discurso é contínuo, nós sabemos como é que as crianças aprendem a fazer segmentação em relação à língua a que são expostas? Uhum. Essa é uma das questões essenciais da aquisição da linguagem. Não é? Portanto, é tentarmos perceber como, quando, de que maneira, que estratégias são utilizadas para as crianças, os bebés, conseguirem segmentar o contínuo de fala. Sabemos que eles têm que o fazer, porque se não o fizerem, então não vão adquirir nenhuma língua. Portanto, é certo que eles o fazem. A questão é como é que isso acontece. E é extremamente importante que a segmentação exista, porque sem a segmentação não temos outras fases de desenvolvimento da linguagem. Ela é uma condição para o desenvolvimento de outras capacidades, de outras aprendizagens. Ora, há vários mecanismos que podem ser utilizados pelo bebê, tornando possível a segmentação. E aqui vou voltar à prosódia. Okay? Precisamente porque existe uma sensibilidade precoce à prosódia, como nós já vimos, e porque há pistas prosódicas para a identificação e a delimitação de unidades linguísticas, então o recurso à informação prosódica constitui um mecanismo possível de segmentação. E deixe-me dar-lhe alguns exemplos. Uma das estratégias assenta na proeminência das palavras, ou seja, na sílaba tónica. Isto porquê? Vamos pensar no seguinte: o número de proeminências que nós encontrarmos vai dizer-nos qual é o número de palavras que existe numa sequência contínua, não é? E a localização das proeminências pode nos ajudar a identificar os limites dessas palavras. Agora, há línguas em que esta estratégia funciona melhor do que noutras. Por exemplo, na língua inglesa, a maior parte das palavras têm a proeminência na primeira sílaba. Okay? E os bebés começam precisamente por reconhecer e por segmentar palavras que têm a proeminência na primeira sílaba, não é por acaso. Okay? No português, a percentagem de palavras com proeminência inicial já não é tão expressiva. No entanto, foi demonstrado que os bebés podem recorrer a outro tipo de informação prosódica, que é a que se encontra nos limites dos grupos prosódicos. Porque nos limites dos grupos prosódicos, as palavras tornam-se mais salientes, devido ao facto de terem uma duração maior, devido ao facto de haver uma melodia específica, uma entoação específica que lhe está associada. Então os bebés começam, nesse caso, por segmentar precisamente as palavras que ocorrem nessas posições que são mais proeminentes, que são mais salientes. Há ainda uma outra estratégia, que é a estratégia rítmica. E estamos sempre dentro das questões prosódicas. Porque as línguas podem ter diferentes tipos de ritmo. Os diferentes tipos de ritmo têm sido relacionados com unidades rítmicas básicas. Por exemplo, ritmo silábico. Aquilo a que se chama ritmo silábico
que é o ritmo do francês ou do castelhano, tem como unidade básica a sílaba, digamos assim, que é a sílaba que marca o ritmo. O chamado ritmo acentual, que é o ritmo do inglês ou do alemão, já tem como unidade básica um padrão bissilábico em que o primeiro elemento é forte e o segundo é fraco. É isso que marca o ritmo. Ora, os bebés começam, num caso, a segmentar palavras que no seu formato correspondem a uma sílaba e no outro caso, palavras que no seu formato correspondem precisamente a esse padrão de 2 sílabas que tem o primeiro elemento mais proeminente. Portanto, tudo isto são estratégias que estão disponíveis para a segmentação. Certo. Ora, eu sei que também no seu trabalho também se interessa em estudar limitações da aquisição de linguagem. Há patologias específicas que afetam o desenvolvimento linguístico pelas quais se interessa? Sim, sim. Na verdade, o grande interesse está em comparar aquilo que chamamos habitualmente o desenvolvimento da linguagem típico com o desenvolvimento da linguagem atípico. E o primeiro é aquele que nós esperamos em bebés sem fatores de risco para perturbação da linguagem. O segundo ocorre em certas perturbações do neurodesenvolvimento que estão diagnosticadas à partida, como por exemplo no caso da trissomia 21, e poderá também surgir em bebés que tenham risco para desenvolverem perturbações do neurodesenvolvimento, como no caso de existir risco familiar, por exemplo, para perturbação do espectro do autismo. Quer dizer, o bebê não está diagnosticado como tendo autismo, mas pode ter um risco para vir a desenvolver esta perturbação, ou ainda em casos de risco para déficits de linguagem e da comunicação, como no caso de bebés prematuros ou de bebés que nascem com baixo peso. E, de facto, nos últimos anos, eu diria nos últimos 8 anos, talvez mais, temos focado a nossa investigação olhando em particular para os primeiros anos de vida, nesta questão de tentar perceber as diferenças entre desenvolvimento típico e desenvolvimento atípico. E temos-nos focado em algumas populações, em particular em bebés com trissomia 21, porque é um quadro que já está, digamos, definido em termos de diagnóstico, à partida, e em bebés que são chamados bebés de risco, e aqui temos-nos focado no risco familiar para autismo, no risco familiar para perturbação da linguagem, nos bebés prematuros e nos bebés de baixo peso. Portanto, estes têm sido os grupos em que temos focado a atenção, com os quais temos estado a trabalhar e a acompanhar o desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos, porque tentamos estudar longitudinalmente os bebés, portanto acompanhá-los ao longo desse período, para percebermos como é que se desenvolvem as suas capacidades perceptivas, designadamente para aspectos prosódicos, que são fundamentais para a aquisição de outros aspectos da linguagem, como nós já vimos, e também para perceber como é que se desenvolvem os mecanismos de aquisição inicial das palavras. Essa é uma outra área em que temos trabalhado, e em particular para tentarmos perceber se há limitações, quais é que elas são, se há desvios nessas áreas, quais é que são e que repercussões depois podem ter na trajetória do desenvolvimento da linguagem e comunicação nos bebés. E ao estudar estas anomalias do desenvolvimento, que neste caso têm um impacto sobre a aquisição de linguagem, é possível aprender mais acerca de como as pessoas processam linguagem cognitivamente, que talvez não seria possível simplesmente estudando pessoas típicas, digamos assim? Sim, claro que sim, certamente, porque
Ao começarmos a compreender como é que as trajetórias de desenvolvimento típico e atípico divergem, nós vamos começar a perceber, na verdade, quais são os elementos que acabam por ser fundamentais para o processamento da linguagem, não é? Portanto, se a sintonização perceptiva, de que já falámos, a sintonização perceptiva para a língua materna é um elemento fulcral ou não é um elemento fulcral, por exemplo, se a sensibilidade para determinadas pistas linguísticas é aquilo que efetivamente constitui uma pedra de toque na forma como nós processamos a linguagem, ou se é, por exemplo, a capacidade para utilizar as pistas linguísticas, ou seja, não é a sensibilidade para as pistas, mas a capacidade para utilizar essas pistas linguísticas para estabelecer categorias. Portanto, isso seria ainda digamos, um outro processo cognitivo. Portanto, as capacidades de generalização a partir das pistas e dos padrões que nós vamos processando. Um outro aspecto também extremamente relevante em relação à forma como a linguagem é processada cognitivamente tem a ver com todo o processamento auditivo e audiovisual, que nós sabemos que é importante para a linguagem, para o desenvolvimento da linguagem e para termos linguagem, e que se relaciona com capacidades cognitivas outras, como por exemplo a capacidade de atenção, isto independentemente da linguagem, não é? A capacidade de atenção, a atenção visual, a atenção para a face, a atenção para os olhos, a atenção para a boca, a atenção conjunta, isto é o facto de percebermos que estamos a partilhar o foco da atenção, não é? Com outra pessoa. Portanto, tudo isto é extremamente relevante e conseguimos perceber tudo isto muito melhor quando, de facto, comparamos casos de desenvolvimento típico com casos de desenvolvimento atípico. Faz-me lembrar como os neurocientistas adquiriram conhecimento acerca do funcionamento cerebral e de determinadas áreas específicas do cérebro ao estudarem pessoas com determinadas patologias e até algumas que tinham sido submetidas a cirurgias invasivas em que foram removidas determinadas áreas do cérebro. Faz-me lembrar esse tipo de investigação. Portanto, é diretora do Baby Lab. Pode-nos contar um pouco mais acerca do tipo de trabalho que faz lá, quais são, quando e porquê é que foi criado e quais são os seus objetivos? Sim, o Baby Lab foi criado em 2010 e foi criado na sequência do primeiro projeto que tivemos no Laboratório de Fonética e Fonologia do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, na área da aquisição da linguagem. Portanto, este projeto era especificamente sobre o desenvolvimento da prosódia. No entanto, os objetivos do Baby Lab foram desde o início muito mais abrangentes. O laboratório foi criado porque entendemos que era necessário criar em Portugal uma estrutura de investigação que estivesse tecnicamente habilitada para estudar o desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos de vida. E isto iria possibilitar colocar a língua portuguesa no mapa dos estudos perceptivos e de processamento da linguagem por bebés. E não é só por uma questão de camisola, de amor à camisola, se é que posso utilizar a expressão, é que estudar com os bebés que estão a adquirir o português, o fazem, é importante. E é importante por várias razões. É importante porque as línguas não são todas iguais. Nós sabemos isso. Todas as línguas têm especificidades. No entanto, cerca de 2/3, isto é uma enormidade, mas é verdade, cerca de 2/3 dos estudos em aquisição neste domínio dos primeiros anos de vida são sobre uma única língua, que é o inglês. E, globalmente, muito poucas línguas estão representadas na literatura. Por outro lado,
há línguas que colocam desafios face ao conhecimento que existe anteriormente. Porque nós podíamos pensar, estudar o inglês ou estudar 2 ou 3 línguas pode ser suficiente. Não é? Podíamos pensar, porque nós podemos transferir esse conhecimento para aquilo que acontece com a aquisição de outras línguas. Mas, na verdade, isso não é possível, porque as línguas têm especificidades e porque determinadas línguas colocam desafios muito particulares. O português tem as suas especificidades, como as outras línguas, e para além disso é uma dessas línguas que coloca desafios particulares. E coloca-os porque, por exemplo, em relação à organização sonora, o português reúne propriedades que são semelhantes a línguas que pertencem a tipos ou a classes diferentes. Portanto, mistura aqui algumas propriedades, e por essa razão estudar o português não é só porque queremos estudar o português, é também porque estudar o português contribui para perceber como as diferenças entre línguas podem modular a aquisição da linguagem. Portanto, esta é uma razão mais teórica e de contributo para o domínio científico. Mas depois temos razões mais locais, mais específicas da língua portuguesa e de Portugal em concreto. Exatamente por aquilo que eu lhe disse, porque as línguas têm especificidades, nós não podemos transferir o que sabemos sobre a língua A, não é, para a língua B, diretamente. Não podemos fazer isso. Então, isso significa que nós temos que conhecer como se processa a aquisição em cada língua. E, portanto, temos necessariamente que perceber como é que se processa a aquisição no português. E sem isso, sem esse conhecimento, nós não somos capazes de criar instrumentos que sejam adequados para medir, avaliar, fazer um rastreio, por exemplo, fazer um rastreio precoce no domínio da aquisição do português. E isto é importante do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico e até do ponto de vista social. Portanto, nós temos que ter informação sobre o que se espera de um desenvolvimento típico e o que se espera de um desenvolvimento atípico no caso da aquisição do português. Só assim vamos conseguir identificar aquilo que poderão eventualmente ser sinais de risco para perturbações da linguagem. Só assim vamos poder dar informação que possa ser fundamental para promover intervenção precoce nos bebés e para permitir diagnóstico precoce. Quando eu comecei nesta área, eu fiquei muito surpreendida com os números. Eu não sei se o Ricardo sabe que se estima que cerca de 19% das crianças têm problemas de linguagem aos 7 anos de idade. Não fazia ideia. Cerca de 19% das crianças, e o diagnóstico é tipicamente feito entre os 4 e os 6 anos. E percebemos porquê? Porque é quando as crianças entram no sistema educativo, certo. Não é? Portanto, é aí que as coisas são conhecidas e são verificadas. Mas nessa altura já é tarde. Já é tarde em muitos sentidos, e nós sabemos que quando isso acontece desta forma, os problemas tendem a persistir depois no tempo, tendem a persistir durante a juventude e, em alguns casos, mesmo na idade adulta, com muitas consequências. Isto torna urgente, de facto, identificar e intervir o mais cedo possível. E para isso temos que estudar os momentos iniciais do desenvolvimento da linguagem, temos que criar recursos e instrumentos para a avaliação da linguagem. Isso é uma das coisas que fazemos no Baby Lab, para tentar ter também instrumentos de rastreio, e trabalhamos em parceria com várias instituições, e eu, se me permite, gostaria de destacar 2 que têm colaborado imensamente connosco na área da saúde: o Centro de Estudos do Bebé e da Criança do Hospital Dona Estefânia e o Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, que trabalha diretamente com neurodesenvolvimento, em particular com trissomia 21.
Portanto, estes são os aspectos do português em que se foca mais na sua investigação, ou há outros também, sem ser necessariamente aquisição da língua portuguesa, mas talvez, não sei, em relação à sua gramática ou outros aspectos? Sim, no Baby Lab nós focamos-nos, centramos fundamentalmente nas questões de aquisição e desenvolvimento, não só em relação às questões meramente linguísticas, mas também outros aspectos cognitivos que são relevantes para o desenvolvimento da linguagem. Mas, obviamente, que trabalhamos também sobre aspectos relevantes da gramática, da língua, da gramática do português. Não era possível estudar, por exemplo, não era possível estudar estes diferentes aspectos da aquisição se nós não tivéssemos anteriormente trabalhado as questões de como é a gramática do português em relação, por exemplo, à estrutura silábica, em relação à estrutura prosódica em geral, em relação à estrutura das palavras, em relação a vários aspectos que têm a ver com léxico, com sintaxe. Portanto, há aqui vários aspectos que estão interligados, por isso não lhe posso dizer que um seja mais importante do que o outro, porque na verdade eles estão interligados e são todos importantes. Claro. E em relação a comparar o português de Portugal com o português do Brasil, em que é que estas duas versões da língua se distinguem mais uma da outra? Distinguem-se em relação a muitas coisas. Portanto, são muito semelhantes, é verdade, não é? Entendemos-nos relativamente bem, não é? Os falantes do português europeu e os falantes do português do Brasil, mas, na verdade, há muitas diferenças e há diferenças em vários domínios da gramática, e eu gostaria de destacar, se me permite, porque é aquele em que trabalho mais diretamente, Com certeza. o domínio da organização sonora, porque é daqueles que é, de facto, mais diferente entre o português europeu e o português do Brasil. Onde é que estão as diferenças? O ritmo é diferente. A entoação também é diferente. E isto vai correlacionar-se com diferenças na estrutura sonora, na forma como os sons se realizam. Por exemplo, o caso das vogais. No português europeu nós reduzimos muito mais as vogais. As vogais que não são proeminentes, reduzimos-las e tendemos a apagar muitas vogais, que pelo contrário estão presentes no português do Brasil. Eu digo oferecer. Oferecer. Tenho o e depois tenho er. Um falante português do Brasil diria oferecer. Sim. Okay? Portanto, tem aqui muito mais vogais. Por outro lado, no português do Brasil inserem-se vogais para quebrar sequências de consoantes. No português europeu nós criamos sequências de consoantes. No português do Brasil inserem-se vogais para quebrar sequências de consoantes. Como, por exemplo, em pneu e não pneu. Ora, isto está diretamente relacionado com o facto de, no português do Brasil, haver muito mais movimentos melódicos do que no português europeu. Com o facto no português do Brasil o ritmo ser mais de base silábica do que no português europeu. Okay? Portanto, toda a parte sonora é muito distinta entre estas duas variedades do português. E em relação a comparar o português com outras línguas, há algo de especial, por exemplo, na forma como entoamos as palavras? Já lhe falei nas diferenças, não é? Entre o português europeu e o português do Brasil. Eu não diria que há algo de especial, eu diria que há padrões próprios.
Portanto, há diferenças, há padrões que são específicos, mas aqui é importante sabermos de que português é que nós estamos a falar, não é? Se estivermos a Certo. falar do português do Brasil, é uma coisa, se estivermos a falar do português europeu, é outra coisa. Mas mesmo dentro do português europeu, se considerarmos o português falado em Lisboa, também vamos ter diferenças em relação ao português falado noutras regiões do país. Portanto, Lisboa é aquela região em que, por exemplo, nós temos menos movimentos melódicos na entoação de uma frase. Praticamente só fazemos um movimento melódico no início e um movimento melódico no fim. No norte, temos mais movimentos melódicos no norte do país e no sul do país, no Alentejo, por exemplo, também temos mais movimentos melódicos. Portanto, temos diferenças consoante a variedade do português que estivermos a considerar. Claro. Nós podemos aprender mais acerca de como os humanos adquirem língua. Quando refiro língua, não estou a falar de uma língua específica, estou a falar da aquisição de língua no geral, comparando diferentes línguas. Certamente, sim, sim, sem dúvida. A comparação entre línguas é um instrumento muito importante para percebermos cada língua, na verdade. Há uma área da linguística, que é a área da tipologia linguística, que compara línguas e agrupa-as em função das suas semelhanças e das suas diferenças. Há pouco, quando lhe falei de usar informação prosódica como um mecanismo para a aquisição da linguagem, eu não lhe falei nas diferenças que existem em relação à prosódia de língua para língua. Okay? Porque há muitas diferenças, a prosódia varia de língua para língua. E é precisamente ao estudarmos várias línguas, não é? Comparando-as, porque elas têm propriedades prosódicas diferentes, que nós podemos determinar qual é a importância geral de um determinado mecanismo, como por exemplo o mecanismo prosódico, e que pistas prosódicas é que o bebê poderá estar a aprender numa dada língua para poder explorar e poder utilizar esse mecanismo em todo o processo de aquisição dessa língua. Portanto, se estudarmos só uma língua, nós não vamos concluir nada acerca da utilidade geral deste mecanismo, só comparando as diferentes línguas. Eu falei, por exemplo, na questão da estratégia de segmentação, de usar a proeminência da palavra, não é? Portanto, onde está a sílaba tónica na palavra. Isso pode funcionar em línguas como o inglês e línguas como o português, que têm efetivamente uma proeminência na palavra. Mas há línguas que não têm. Por exemplo, o francês não tem uma proeminência na palavra, o coreano não tem uma proeminência na palavra. E então o que é que acontece? Essa estratégia não está disponível para os bebés que estão a adquirir essas línguas? Não, essa especificamente não está. Mas certamente que haverá outra. Okay? E é isso que temos que perceber, e só conseguimos perceber isso comparando as diferentes línguas. É possível aprender mais sobre uma determinada língua ao estudar pessoas que a adquiriram como língua secundária? Sim, sim, mas temos que ter em conta que há diferenças entre a aquisição da língua materna e a aprendizagem de outras línguas, ou se quiser a aquisição de língua não materna, particularmente se esta não ocorrer durante a infância. Não é? Aquele processo de que lhe falei de sintonização perceptiva, que ocorre logo drasticamente no primeiro ano de vida e que depois continua, vai determinar precisamente um decréscimo da nossa sensibilidade para tudo o que seja contrastes que são estranhos à nossa língua materna. E por isso, em adultos, nós temos muitas vezes dificuldades com a distinção desses contrastes, porque adquirimos uma língua mais tarde, não é? Aprendemos
uma língua segunda, uma língua terceira mais tarde, e vamos ter dificuldade com a distinção desses contrastes. Há um exemplo que acho que ilustra bem, porque são línguas muito próximas. No caso do português, nós temos contraste entre duas vogais, a vogal e a vogal E. Portanto, nós podemos ter palavras como C, não é? Ser feliz, e a Sé de Lisboa. Okay? Em que o contraste está precisamente destas duas vogais. Por exemplo, no castelhano, que está mesmo aqui ao lado, que é uma língua muito próxima, este contraste não existe. Há uma única vogal para este espaço sonoro, este espaço acústico e este espaço perceptivo. E os falantes castelhanos que aprenderam português, mesmo sendo muito fluentes e após vários anos mesmo a viverem em Portugal, eles têm dificuldades nesta área. Portanto, e isto diz-nos o quê? Diz-nos que, ao compararmos a aquisição da língua materna com a aquisição da língua não materna, nós podemos identificar áreas da língua que são mais desafiantes para o falante não nativo e estudar as razões que lhe estão subjacentes, que podem ser estruturas ou sons que são mais raros, menos frequentes, ou estruturas que são mais complexas, ou maior distância entre a língua materna e a língua não materna, enfim, pode haver várias razões. Portanto, só mais duas questões gerais. Há mais algum animal com linguagem de que nós tenhamos conhecimento? A resposta vai depender do conceito que se tem de linguagem. Se entender por linguagem algo como as propriedades da linguagem humana, então a resposta será provavelmente não. Digo provavelmente porque ainda sabemos, na verdade, muito pouco. Nós sabemos que capacidades em relação às quais anteriormente se colocava a hipótese de serem apenas humanas, existem noutras espécies. Capacidades como a aprendizagem estatística, portanto a capacidade de detectar padrões, ou a percepção categorial de fonemas, ou seja, de sons, a percepção de distinguir categorias entre os sons. Pensava-se que poderiam ser capacidades apenas humanas, mas sabemos que existem em primatas não humanos. A capacidade de discriminação entre línguas, de que falámos inicialmente. Sim. Sabemos que existem primatas não humanos e em ratinhos. As capacidades de aprendizagem vocal em contexto social existem nas aves canoras. Enfim, o que é que isto significa? Isto significa que há elementos da linguagem que estão presentes noutras espécies. Agora, o que parece até ao momento é que os vários componentes que são necessários à linguagem, entenda-se humana, todos eles em conjunto apenas se encontram presentes na espécie humana. Mas esta questão é uma questão empírica, não é? Ninguém me diz que daqui a 5, 10 anos, ou até mais cedo, não exista uma descoberta científica que mostre que algo que nós pensamos hoje, neste momento, que está apenas presente na espécie humana, afinal, foi encontrado numa outra espécie. Uhum. E em relação àqueles exemplos de espécimes, como por exemplo de chimpanzés e gorilas, que foram ensinados a utilizar linguagem gestual, no caso foi linguagem gestual inglesa, como o Nim Chimpsky, que deram o nome a gozar exatamente com o nome Chomsky, e a Coco, a gorila, é porque há pessoas que criticam esses exemplos dizendo que os investigadores que trabalharam com eles exageraram um pouco as capacidades que eles tinham de produção linguística e também que eles não eram capazes de utilizar linguagem gestual com o mesmo grau de complexidade que um humano e que havia aspectos de como a linguagem humana funciona que eles não eram capazes de utilizar. Portanto, o que é que acha desses casos? Acho que o que acabou de dizer é verdade. Acho que esses críticos, digamos assim, têm razão. Na acessão
da linguagem humana, nós não podemos dizer que esses casos que referiu, de aprendizagem de alguma linguagem gestual possam ser equivalentes a possuir linguagem. Porque, na verdade, falta muita coisa. Falta, por exemplo, a aquisição natural em contexto social da espécie. Okay? Portanto, esses exemplos que referiu resultam de aquisição, digamos, forçada, não é? Portanto, aquisição treinada, aquisição forçada, não aquisição natural em contexto social da espécie. E depois falta também a capacidade de ir para além dos elementos aprendidos. Okay? Portanto, esta capacidade de ir para além desses elementos que foram aprendidos, de generalizar, de combinar, ou a chamada criatividade composicional, que é algo que é um dos componentes considerados essencial na linguagem. Portanto, estes aspectos não estiveram presentes nesses casos e até o momento que eu saiba não há ainda evidência para que eles existam. Nem no contexto dessas experiências, nem noutros contextos que sejam reportados na literatura. Muito bem. Ora, antes de terminarmos, onde é que as pessoas interessadas podem encontrar o seu trabalho na internet? Podem encontrar em vários sítios. Podem encontrar na página do Lisbon Baby Lab, podem encontrar na minha página pessoal e podem encontrar em mídias académicos, como o caso do ResearchGate, por exemplo. Mas convido a visitarem a página do Lisbon Baby Lab, porque para além do trabalho que desenvolvemos, encontram também informação sobre a forma como desenvolvemos esse trabalho, que penso que poderá ser engraçada e útil. Muito bem, eu vou deixar então os links na caixa de descrição do vídeo e também do podcast. E doutora Frota, foi um enorme prazer tê-la no canal. Muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui. Obrigada eu, Ricardo, foi com muito gosto. Muito obrigada. Hi guys, thank you for watching this interview until the end. I would like to ask you to please consider supporting the channel. You will find links to Patreon and PayPal in the description box of this interview. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share the interview, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, Learning and Development Done Differently. Check their website at enlights.com. I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters, Karen Litske and Blanchett, Pereira Larsen, Lau Guerrero, Francis Ford, Hans Frederick Sunda, Ricardo Vladimiro, Craig Healy, Adam Kessel, Olaf Alex, Jonathan Wiesel, Jacob Klinkby, Matthew Whittingbird, Arno Wolf, Tim Hollesey, Enrique Alenia, John Connors, Paulina Barron, Philip Force Connolly, Jerry Mueller, Herbert Gintis, Rutger Voss, Bo Weingard, Rebecca Newberger Goldstein, Dan Demetrio, Robert Windager, Rui Inácio, Arthur Coe, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Susan Pinker, Bernardo Seixas, Pablo Santurbano, Simon Calamba, Jorge Espinha, Phil Kavanagh, Corey Clark, Mark Blythe, Roberto Inguanzo, Michael Stormir, Eric Neumann, Samuel Andreev, Tiago Nunes, Bernard Hugni, Alexander Dunbauer, Omri Hickson, Fergal Cusson, Evan Bodrenko, Al Herzog, Don Ross, Jonathan Librant, Oslan Bullitt, Nathan Nguyen, Stanton T, Samuel Correa, Eric Hines, Mark Smith, J.W., João Eira, Tom Hummel, David Sloan Wilson, Yacila Dez Araújo, Eden Solon, Romain Roach, Dmitry Grigoriev, Diego Antonio Correa, Tom Roth, Yannick Punter, Adana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavel Ostazewski, Nelek Bach, Catherine and Patrick Tobin, Al Ortiz, Guy Madison, Gary G. Hellman, João Linhares, Lida Cosmides, Saima Afzal, Adrian Yegi, Nick Golden, Paulo Tolentino, João Barbosa, Jules Price, Edward Hall, Edin Bronner, Franca Bortolotti, Gabriel Pons Cortez. My producers is our web, James Frank, Lucas Stafiniak, Ian Gilligan, Luís Caetano, Tom Vanagdam, Curtis Dixon, João Linhares, Benedict Mueller, Vega Guidi, Sardus France and Thomas Trumbull, and my executive producers Michel Rugieski, Rosie, James Pratt, Matthew Lavender, Sergio Quadriano, and Jason Party. Thank you for all.